Agora, é claro, todos nascem em um determinado ambiente externo. E também nascem com certas predisposições. Podem ser parcialmente genéticos, podem ser outras coisas, que uma pessoa nasce com certos padrões. Em outras palavras, não precisamos examinar de onde vem, mas para ver o fato de que o ser humano nasce, antes de tudo, em um determinado ambiente, que pode ser violento, ou pode ser relativamente pacífico, e a pessoa nasce com padrões. Você herda certo, até mesmo o corpo da dor é parcialmente herdado. Alguns bebês choram muito, eles têm um corpo de dor relativamente pesado já nesse mundo. Não significa que sejam espiritualmente menos avançados. O oposto pode ser o caso que não há como saber. Outros bebês são relativamente tranquilos. E então há todo um conjunto de condicionamentos que acontece. Você entra no ambiente com certas predisposições, então o ambiente o condiciona ainda mais. Em tudo isso não há escolha envolvida, há apenas influências. E assim você se encontra nesse mundo, com certos padrões inconscientes que se tornaram o condicionamento de quem a pessoa é, o condicionamento inconsciente. Assim, o karma, a meu ver, é o condicionamento inconsciente que dirige sua vida. E isso ainda se aplica a muitos seres humanos. E o karma é em parte coletivo, você nasceu com ele. E em parte pessoal, eles vêm juntos. Então, na verdade, você só pode entender o karma não como um assunto abstrato, externo a você, porque então você entra nos sistemas de crença e na filosofia. E não vamos por esse caminho. Você só pode entender o karma observando a si mesmo, e observando, e então você saberá muitas outras coisas. Mas realmente, se você quer entender o karma, precisa olhar para si mesmo. Foi então que comecei a entender o que é karma, quando surgiu algo que não fazia parte do karma, e realmente aqui chegamos. A chave, o surgimento da consciência, ou presença, ou despertar espiritual, não faz parte do karma. É outra dimensão que invade o reino kármico, que invade essa vida. Portanto, você não desperta acumulando, como às vezes dizem no Oriente, bom karma. Isso é bom nesse nível. Você pode tornar as paredes ou os móveis do seu presente um pouco mais confortáveis. Mas há algo totalmente além do karma, que pode entrar em sua vida a qualquer momento, dentro da roda do karma e do renascimento. O renascimento é parte do karma. O significado mais profundo do renascimento é a identificação com a forma. Não precisamos nem acreditar em transmigração ou o que quer que seja. Você pode ver o nascimento em sua própria vida. Toda vez que se identifica com um pensamento que surge, que é forma, você nasce nesse pensamento. Porque se identifica. Seu senso de identidade está nele. Isso é karma e você renasceu. Karma, então, é a identificação inconsciente com esses padrões. Que você herdou, a identificação condicionada e completa da consciência, com os padrões condicionados. Assim, a consciência está sonhando, pode-se dizer. É por isso que usamos a palavra despertar em muitas tradições espirituais. A consciência está despertando. A consciência está em um estado de sonho, quando você se identifica com os padrões inconscientes,
E então você está condenado ao renascimento. De fato, muitas vezes, todos os dias, você renasce em uma reação emocional, mental, nenhuma presença, apenas renascimento em alguma forma. Ou você renasce em pensamentos que surgem, acredita completamente em cada pensamento e então age a partir desses pensamentos e emoções. E a ação cria outras reações. E as ações confirmam para você que você estava certo. Se você tem certos padrões mentais sobre, por exemplo, que outras pessoas são basicamente desonestas, apenas um exemplo de pessoas. As pessoas são tão desonestas, estão todas tentando obter algo de mim, e isso tende a se confirmar em sua vida, na sua experiência. Você pode experimentá-lo ou pode tê-lo experimentado antes de se tornar mais consciente. Esses são os padrões de pensamento habituais com os quais você se identificou. E isso é karma. Cria no externo a confirmação de que está correto. Então, se você acha que o mundo está cheio de pessoas más, você encontrará muitas pessoas más, ou seja, pessoas inconscientes. E mesmo as pessoas que estão conscientes ou que estão a meio caminho entre inconsciente e consciente, quando você se reúne com elas, sua crença as levará à inconsciência. E isso é karma. Portanto, o karma é a ausência completa da presença consciente. E, portanto, é automático. Ele se esgota. E o tempo não liberta você do karma. Isso é uma percepção errônea de que, se você gastar tempo suficiente, eventualmente poderá se livrar do karma. O karma se renova e se repete. É uma roda. E assim a única coisa que pode libertá-lo do karma é o surgimento da presença. E como é que, para alguma presença de pessoa, não sei te dizer o porquê, só sei que a qualquer momento, na roda do karma, pode entrar a presença. Pode acontecer com um criminoso preso, condenado à morte. Isso pode acontecer com alguém que nunca ouviu falar de nada espiritual. Pode acontecer com alguém que medita há 30 anos ou não acontecer com alguém que medita há 30 anos. Então, em sua própria vida, posso ver pelo que você está dizendo, essa presença, já posso sentir isso, a presença já entrou em sua vida. E a presença liberta você do karma, não de uma só vez. O karma tem um enorme impulso, ou seja, os padrões em você, os padrões de pensamento, os padrões emocionais, os padrões reativos. Há um enorme impulso por trás disso. Mas à medida que a presença surge, gradualmente o karma diminui. E a energia por trás dele diminui. E gradualmente você experimenta um desaparecimento desses padrões. Eles se tornam mais fracos. Você não está mais completamente nas garras desses padrões. Assim, à medida que a presença surge, há um desaparecimento gradual do karma. Não que isso importe mais, porque uma vez que você está presente, você pode, como disse o questionador anterior, quando estávamos falando sobre certos pensamentos ainda surgindo, certos pensamentos negativos, isso ainda faz parte do karma. Os velhos padrões, os padrões de hábitos inconscientes herdados, ainda surgem, mas não é mais problemático. E eles não causam mais o sofrimento que teriam causado antes, porque são vistos à luz da consciência. Assim surge a luz da consciência, e à luz da consciência os padrões não dominam mais sua vida. Eles não comandam mais a sua vida. E se ocasionalmente acontecer de os padrões assumirem o controle,
Então, depois de um tempo, sua presença retorna e diz: ah, bem, lá estava ela de novo. O corpo de dor faz parte do karma, que pode ser forte em algumas pessoas, não tão forte em outras. E assim que a presença surge, você se liberta do karma. Então você tem outro fator completamente diferente entrando em sua vida. E assim, por exemplo, para uma pessoa se livrar do karma coletivo, você precisa de uma quantidade considerável de presença. Para que isso entre para remover, então ele irá remover você de uma forma ou de outra, ou internamente, você se encontra completamente livre. Você ainda pode viver em uma sociedade violenta, mas internamente você seria livre. Existe a possibilidade de você ter um homem ou uma mulher santo vivendo cercado de violência. É possível. É raro, mas é possível. Ou muitas vezes acontece que a vida te tira de lá e você se encontra em outro lugar. Então, digamos, um vasto karma coletivo, por exemplo, no caso de, digamos que você tem o Talibã lá, você tem todos os tipos de movimentos inconscientes, você tinha o comunismo soviético, você tinha o nacionalsocialismo na Alemanha. E para uma pessoa nascer nisso, e não ser arrastada para essa inconsciência, requer uma presença considerável. Portanto, poucas pessoas, por exemplo, na Alemanha, quando Hitler chegou ao poder, poucas pessoas conseguiram se mudar para algum lugar. Alguns artistas, alguns escritores, eles partiram. Eles podiam ver o que estava acontecendo e eram fortes o suficiente para não serem identificados com o coletivo. Quando havia uma tradição de obediência à autoridade por centenas de anos. Uma tradição de seguir seu líder e assim por diante. Sair desse karma coletivo requer uma presença considerável, mas algumas pessoas a tinham. Portanto, é nosso destino ir além do karma, sendo os receptáculos da presença. Tudo o que você pode fazer para ser útil nesse mundo e ajudar os outros são as pessoas com quem você entra em contato. Todos nestes que estão despertando descobrirão que mais cedo ou mais tarde eles se tornam uma espécie de professor para os outros. E o que um professor espiritual faz? O professor aponta a possibilidade de despertar da identificação com os padrões inconscientes, o que significa que o professor espiritual ensina você a ir além do karma. E então essa é a sua função e se tornará cada vez mais que você encontrar em sua vida. Seja você um professor formal ou um professor informal. Formal significa que você diz, ok, estou dando uma palestra. Ou alguém o convida e você dá uma palestra. Isso se torna um ensino formal. Por muitos anos antes disso, eu me tornei um professor formal. Quer dizer, não é minha identidade, é apenas uma coisa funcional. Seria terrível se eu me visse como um professor. Não é. Qualquer identidade é uma ilusão. Qualquer forma de identidade é uma ilusão. Mas como uma coisa funcional, estou dizendo que você se torna isso. Durante vários anos, o ensino aconteceu informalmente. Primeiro em bancos de praça, depois em salas de estar das pessoas, depois em pequenos grupos, e assim, gradativamente, ela cresce. E algumas pessoas vão continuar ensinando informalmente. Então, as pessoas com quem você entra em contato, mais e mais pessoas estão prontas para o despertar espiritual. O que significa que o despertar espiritual e sair do karma é a mesma coisa. E muitas pessoas serão atraídas para você.
Qualquer um que esteja passando pelo processo de despertar já é um professor. E quanto mais você ensina, ensinar significa que você se encontra ouvindo com amplitude quando alguém fala, ou faz uma pergunta, ou fala sobre seus problemas. Então você pode descobrir que uma resposta vem dessa quietude em que você ouve. E isso é o início do ensinamento. Você não tem a sensação de que, ok, agora eu vou ensinar essa pessoa. Não, nunca é isso. Você descobrirá que o ensino é espontâneo. Assim você ajudará as pessoas a saírem da identificação com a inconsciência, o que significa ir além do karma, porque isso já está acontecendo em sua vida. E isso se aplica a todos que estão despertando e passando pelo processo de despertar.